Olá, empreendedor, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Ailton Alves, sócio-diretor da empresa Linknet e também da empresa Paricode. Nosso desafio hoje é conversar um pouco sobre demissão e suas consequências. Por que eu devo contratar mais e demitir menos? Obviamente que toda empresa que está crescendo, que está naquela pegada de crescimento, ela vai contratar mais pessoas. Até porque são as pessoas que te fazem ir além e um pouco mais à frente. Só que tem algumas empresas, e na verdade, por trás das empresas, os gestores, os empreendedores, os gerentes de RH, enfim, que tomam algumas decisões equivocadas. Quais são elas? É buscar, em primeira análise, em primeira ratio, buscar a demissão como forma de resolver um problema da empresa. Então, é comum você perceber que tem colaborador que não está rendendo. Tem colaborador que é insubordinado, tem colaborador que não está nos parâmetros esperados para ele naquela função. E aí o gerente vai ter que tomar algumas decisões. Grande parte das empresas optam por demitir o funcionário. E esse é um erro clássico das organizações. Porque existem outros métodos de você corrigir um colaborador, mudar a situação, que não seja primeiramente a demissão. A demissão é a última ratio, é a última estratégia, é a última ferramenta que se utiliza para corrigir uma situação dentro da organização. Por que eu falo que é a última? Porque antes de buscar a demissão, eu posso ver outros meios de tentar contornar aquele problema, porque a demissão traz consigo 3 aspectos negativos. O primeiro ponto negativo do excesso de demissão na organização é a fuga de capital. Hoje o capital financeiro está cada vez mais escasso dentro das organizações. Então o capital que deveria servir de base para crescer seu negócio, para expandir a sua empresa, ir para novos horizontes, conquistar mais, seu dinheiro é cada vez minado do caixa da empresa para pagar folha e rescisão contratual, é multa sobre FGTS, é férias adiantada, enfim, são várias questões trabalhistas que o empreendedor começa a arcar, ou a empresa começa a arcar com esse valor, porque existe a política muito cruel de demissão. E isso traz no seu bojo outro aspecto negativo, que seria a perda do conhecimento. Então, essa rotatividade, que é chamada de turnover, dentro da organização, o primeiro passo é fuga de capital. O segundo passo é a perda do conhecimento, que ainda é talvez pior do que a primeira situação. Que a perda de conhecimento todo colaborador que adentra uma empresa, ele não entra dando resultado, muito pelo contrário, você sabe disso. O colaborador ele entra dando mais custo para a empresa. Eu vou ter que ensinar o colaborador, vou mostrar o sistema para o colaborador, enfim, vou treinar, vou capacitar lá para o 3º, 4º mês, que esse colaborador já está mais apto para a empresa, com maior conhecimento, ele começa agora a dar os melhores resultados. Aí digamos que você foi lá, treinou, você capacitou, ele entendeu o negócio, ele desenvolveu o know-how naquela empresa, mas por algum motivo houve desmotivação do colaborador, ou o empreendedor percebeu que ele está modificado, ele perdeu aquele gás, aquele ânimo, e aí surge uma demissão. Aí eu te pergunto, esse colaborador que trabalha com informática, você acha que ele vai trabalhar agora com vidros ao sair dessa empresa? Ou o colaborador que trabalha no ramo hospitalar, ele vai para um outro ramo de açougue? Não. Cada pessoa, geralmente, ela continua na área que ela já atua. Dificilmente uma pessoa muda radicalmente de área. Só que ela vai levar nessa mudança, saindo da sua empresa para a próxima empresa, todo o conhecimento que você desenvolveu junto com ela. As reuniões, as estratégias que você trouxe lá, o know-how. Então, tudo isso que foi desenvolvido na empresa com esse colaborador, ele vai levar para quem? Exatamente. Ele vai levar esse conhecimento para o concorrente. Ou, quando não, esse colaborador será seu próximo concorrente. Ou seja, você criou uma cobra para te picar. Você criou uma situação de contrata a pessoa, capacita, dá conhecimento àquela pessoa, mas não criou uma política de retenção da pessoa. Você simplesmente contratou, treinou, capacitou, se passaram aí 2, 3, 4 anos, mas você não pensou, eu teria que ter alguma política para reter esse colaborador? Sim.
É o terceiro passo. O terceiro passo, ao contratar uma pessoa, é se criar políticas de retenção de talentos. Hoje, na administração moderna, já se sabe que a coisa mais importante dentro de uma organização não são seus carros, seu maquinário, seus servidores, enfim, o quanto se tem no banco. Não é isso não. O capital mais importante dentro de uma organização é o capital intelectual. Sim, o capital intelectual. É justamente esse capital intelectual que vai te dar o recurso financeiro para expandir para o estado, para outra cidade, crescer a unidade que você administra. É justamente o capital intelectual. Isso é tão forte que se você pegar uma pessoa que já for rica, uma pessoa que tem uma mente bacana, ela desenvolve, e essa pessoa perde tudo que tinha, e você dá uma surra nessa pessoa, pega essa pessoa e coloca na rua. Depois de algum tempo, essa pessoa sai da rua, essa pessoa consegue comprar uma casa própria, montar um negócio, enfim, ela consegue sair daquela situação ruim que a deixaram. Por quê? Porque ela tem um capital intelectual. E todo esse capital intelectual que é construído dentro da sua empresa, junto com seu gerente, com seu supervisor, com seu coordenador, não pode ser deixado de qualquer sorte. Se você tem pessoas estratégicas dentro da sua empresa, que você sabe que uma pessoa tem um potencial bacana, não perca esse conhecimento para a concorrência. Não. Crie políticas de valorização desse colaborador. Políticas que as pessoas entendam que nessa empresa eu posso crescer. Porque há políticas de desmotivação. Tem gerente, tem gestor que pensa o seguinte: não, aqui eu vou criar o dito da ameaça. Então a pessoa criou uma situação, a pessoa fez uma coisa errada na empresa, o colaborador errou, e a pessoa começa a ameaçar: olha, se ligue porque você está com os dias contados, se ligue porque você está na corda bamba. Aí começa a ameaçar a pessoa, achando erradamente que aquela pessoa vai se consertar pelas ameaças. Não, muito pelo contrário. Essa pessoa ameaçada vai perceber o seguinte: olha, aqui nessa empresa eu estou percebendo o seguinte: se eu faço tudo certo, bacana para mim. Mas se eu erro, é demissão. Então eu vou buscar um lugar mais estável para eu ficar. Assim pensa o colaborador. Ou porque você acha que os concursos públicos chamam uma gama de pessoas? Coloca aí concurso público para qualquer coisa para ganhar R$ 1.500. São centenas, quem sabe milhares de pessoas querendo essa vaga. Por quê? Porque teoricamente, nessa visão aí, o concurso público traz algo em si chamado estabilidade. É isso mesmo, estabilidade. Então, as pessoas querem estabilidade, não é algo ruim, que é diferente de conformismo, aquela pessoa conformada. Estabilidade é algo que você pode sentar e se planejar. Então, o ser humano quer estabilidade na sua moradia. A pessoa não quer estar numa casa hoje e correndo risco de não estar mais amanhã. É por isso que as pessoas se casam, mantêm laços afetivos ao casamento. Eu sou sua, você é minha, não te trocarei. Isso é muito de consolidação, de estar com o pé no chão. Isso é importante, essa questão de você se sentir seguro em um ambiente. É por isso que o concurso público chama muitas pessoas, porque tem essa tal da estabilidade. E de repente uma empresa que constantemente a pessoa está sendo ameaçada, eu vou lhe demitir, se ligue, abra-se o olho, ela começa a mover que esse terreno não é tão estável como se pensou. E ela começa então a distribuir seus currículos. Então, a estabilidade é importante para a manutenção desse crescimento. Então você vai mostrar o seguinte para o colaborador: olha, colaborador, nós somos uma unidade pequena ou média ou grande e nós queremos crescer junto com você. Então, se você fizer a sua parte, a empresa faz a dela e todo mundo anda junto. Então, essa estabilidade é fundamental. Não trabalhar em cima da ameaça que vão fazer, estão de olho em você, cuidado. Olha, isso aí não é bacana. Esse pensamento é um pensamento antigo da década de 40, de 30. Nós estamos já bem avançados nesse pensamento. Hoje o maior capital de uma organização é o capital intelectual. Então tudo isso aí, essa questão de alta rotatividade de colaborador, entra e sai, só gera uma coisa chamada péssimo clima organizacional. Exatamente isso que você pensou.
um péssimo clima organizacional. Ou seja, é um clima que não favorece a criatividade, é um clima que não favorece o crescimento, não. É o seguinte, escreveu, não leu, é isso mesmo, o pau comeu aqui na empresa. Isso aí não leva nenhuma empresa para lugar nenhum. Agora, pensando bem, tem uma pergunta, mas por que então essa demissão está ocorrendo em excesso? Por que então que minha empresa está contratando e demitindo? Teve uma certa época que minha contadora me chamou para conversar e perguntou: Ailton, por que na sua empresa está tendo um entra e sai de pessoas? Porque a rotatividade está muito grande. Eu parei, pensei e falei: caramba, realmente, está tendo um alto grau de turnover na minha empresa. O primeiro ponto que eu quis observar foi o seguinte: está havendo erros na contratação? Ou seja, eu estou contratando a pessoa errada para o cargo errado? Porque você já viu, empreendedor, que no currículo são todos iguais, né? A frase que vem lá em cima de objetivo é igual, todo mundo tem boa liderança no currículo, todo mundo fala que é proativo, que é comunicativo. As pessoas, os currículos atuais são todos iguais, você já percebeu isso. Mas é no dia a dia que você percebe que se a pessoa tem ou não tem o perfil. Mas aí eu teria que fazer uma excelente contratação, examinar o perfil do candidato, ainda tenho 3 meses ou 90 dias na legislação para ver se eu vou ficar com aquele camarada ou não, que seria o período de experiência, para depois efetivar essa pessoa. Se a pessoa passou por tudo isso aí, os 90 dias, não percebe que a pessoa não tem o perfil, então está existindo um erro na contratação. Mas esse aí não era o meu problema naquela empresa. A seleção era feita corretamente, se escolhia as pessoas corretas para o cargo correto, mas me faltava uma coisa chamada política de retenção de talentos. Ou seja, a minha empresa funcionava, eu pagava corretamente os salários, achava que estava tudo indo bem. Mas eu percebi o seguinte: qual é a política que eu tenho aqui hoje para reter meu colaborador? Ou seja, teu gerente, ele tem alguma política de retenção? Teu supervisor tem alguma política de retenção? Porque se não tiver, campeão, a concorrência tem. Ou seja, o que traz resultado para a empresa são as pessoas. Então, se você desenvolveu um talento, você desenvolveu uma habilidade com o colaborador e agora você não tem políticas para reter, simplesmente ou esse colaborador, se for muito bom, ele vai buscar outras oportunidades, tá? Porque geralmente a pessoa boa busca outras oportunidades, ou a concorrência vem buscar esse seu gerente, seu coordenador. Por quê? Porque não se tem políticas de retenção de colaborador. E as políticas são diversas possíveis, né? Posso chamar um colaborador para crescer dentro da empresa, mostrar para ele os planos de crescimento do nível 1 para o nível 2, enfim, não importa se sua organização é pequena ou média ou grande, eu tenho que mostrar alguma política de crescimento na empresa. Até porque a sua empresa, ela tem uma política de crescimento, né? Então você quer expandir a sua nova unidade, você quer ir para outra cidade, enfim. Então, tem que se chamar esse colaborador e mostrar essa visão, esses sonhos da empresa. Porque de nada adianta você pensar consigo mesmo: caramba, eu quero promover, eu quero crescer com aquele colaborador, que é meu gerente, é meu diretor. Eu quero crescer com ele. Mas nada você fala. Sim, ficou na sua cabeça. Você até tem o pensamento em levar essa pessoa junto com você. Caramba, eu vou chamar esse meu gerente para ser sócio. Isso está com você, mas não está com ele. E está lá o camarada, depois de 2, 3 anos, 4 anos, caramba, eu estou aqui me dedicando bastante, estou aqui lutando. E esse empreendedor nunca me chamou para crescer, não me mostrou os planos de crescimento, enquanto na outra empresa lá, tem sim um plano de crescimento. Então, seria preferível ir para outra que já me dá uma esperança. A esperança é fundamental. Você mostrar para a pessoa: olha, aqui dentro você pode crescer. Isso é o X da questão. Então nós vimos aqui o seguinte, que o erro principal de um alto grau de turnover me traz uma fuga de capital da empresa. Eu perco conhecimento porque eu deixo o meu colaborador ir embora e deixo o clima ruim da empresa. Isso são os fatores, são as consequências de eu ter um alto grau de turnover. Os motivos que isso acontece, nós citamos que o primeiro é erro na contratação, você coloca a pessoa de forma errada naquele cargo, não tem um critério, não tem uma melhor observação, né? Isso é uma falta muito importante. E a falta de política de retenção de talentos. Por mais simples que seja, é necessário sim ter políticas para reter essa pessoa.
Depois que eu criei uma política de retenção desse colaborador, agora eu vou vender os sonhos da empresa para ele. Ou seja, não é vender uma ilusão, não é vender uma mentira, tipo, olha, eu vou te fazer crescer nessa empresa, eu vou te fazer um gerente, eu vou te fazer um supervisor. Não, não é isso não. Eu não estou me referindo a vender uma mentira, mas vender uma verdade, vender um sonho para esse colaborador. Falar, olha, nós vamos crescer juntos, nós vamos expandir para tal local, nós vamos nessa visão, nessa pegada, ou seja, tem que se passar isso para esse talento. Porque se a pessoa de fato é um talento, ela quer isso. Se ela é uma águia, ela está vendo longe. Ela pode não ter falado com você ainda que ela está almejando ouvir de você tais coisas, mas ela já está buscando isso aí. Então, o ideal é contrate mais, demita menos. Porque o excesso de demissão, ela corrói a base da sua organização. Sobretudo, afetando o clima organizacional da sua empresa. Então, busque observar com mais critério a contratação ou não a faça se você não se sentir seguro aquela contratação. Crie políticas de retenção de talentos, coisas simples que você pode buscar, você pode ler, se informar. O que eu posso fazer para reter essa pessoa? Pensa bem nessa pessoa que trabalha contigo. O que é que você pode fazer por ela? Que você sabe que vai deixá-la feliz, vai deixá-la mais motivado e com mais vontade de crescer na sua empresa. Pensa um pouco sobre isso aí. Pensou? Então, justamente, isso são políticas de retenção. Cria essa política e agora aproveita, logo depois de criar a política, joga sua visão para ela, seu sonho, o sonho empresarial que você tem e mostra para ela. E fala, vamos crescer juntos. Então, essa pegada aí. Vamos contratar mais, demitir menos. Obviamente, quando houver necessidade de demitir uma pessoa, porque é o caso, nós não podemos hesitar em fazê-lo. Mas pense bem para fazer de forma correta, ok? Um abraço, se inscreve no nosso canal. Até logo!